O seu grupo prepara-se para adentrar uma nova masmorra. Armadilhas por todos os lados e uma algazarra sendo feita lá nos fundos. É a hora de falarmos sobre Goblins, aqui no Monster Kill. Olá, aventureiros e aventureiras! Sejam bem-vindos à nova série aqui do canal, chamada de Monster Kill. Nós vamos passar algumas semanas agora discutindo sobre as criaturas de quinta edição e também de alguns outros cenários que podem se encaixar muito bem na sua jogatina. Vamos falar sobre Goblins, sobre Kobolds, Gnolls, Dragões, Beholders, Aboleths, Mind Flayers, tudo! Mas vamos começar pelo mais básico. Hoje vamos falar sobre essas criaturas que você com certeza já cruzou em uma das suas aventuras, os Goblins, e dar algumas dicas sobre como usá-los de umas maneiras diferentes para surpreender os seus jogadores. Bem, em D&D quinta edição, os Goblins não somente são os inimigos, mas eles também são uma raça jogável. Em Vola's Guide to Monsters você pode encontrar todos os status que você precisa para poder estar jogando com o Goblin junto do seu grupo de amigos. E olha, tem bastante coisa legal que pode ser feita utilizando essa raça. Ela combina muito bem com algumas classes. E, caso vocês queiram saber exatamente quais as classes se combinam melhor com ela, vocês podem estar assistindo o quinta edição passo a passo, que logo logo eu vou estar falando sobre os Goblins. Mas o nosso foco de hoje é falar sobre Goblins enquanto monstros. Bem, todos já devem estar acostumados. Eles fazem algazarras, eles sujam os lugares, eles destroem coisas, eles matam pessoas, eles roubam viajantes. Os Goblins são esse tipo de criatura preguiçosa que são horríveis para servirem os outros e que geralmente vão ser encontradas em bandos. Às vezes bandos até muito grandes, liderados por quem seja mais forte entre eles, ou liderado por algum outro tipo de goblinoide, como os Bugbears ou os Hobgoblins. Independente de como eles sejam encontrados, certamente eles sempre estarão em muitos. Goblins andam assim, pois eles se sentem mais seguros, apesar de não se darem bem uns com os outros, eles preferem a segurança do grupo, pois em maiores números eles podem subjugar mais facilmente os seus adversários e alcançar assim os seus objetivos. Mas, que tal nós falarmos um pouco sobre como sair do básico com os Goblins? Afinal, será que aquele líder poderia saber usar alguma magia diferenciada que o seu grupo não está preparado para enfrentar? Ou o Goblin é um pouco mais inteligente do que parece? Às vezes ele serve a algum deus e recebeu alguns poderes interessantes, o qual os jogadores não costumam esperar. Pois é, vou falar agora sobre tanto a aventura quanto algumas ideias que dão um termo diferente aos Goblins na sua campanha e podem ser de interesse seu. Primeiramente, para fugir um pouco do básico, ou pelo menos do que é clichê, eu vou citar uma aventura que eu gosto bastante, que é uma aventura chamada Pequenas Mãos de Ferro. É uma aventura introdutória do cenário de Tormenta RPG que se passa na cidade de Valcária, e ela coloca Goblins como aprendizes de um monge, se tornando assim também monges em treinamento, ou pelo menos monges ladinos. Você já deve estar imaginando que com certeza isso foge do clichê. Afinal, será que algum dia alguém já pensou em pegar um pequeno grupo de Goblins ladrões e treinar eles nas artes marciais, transformá-los em monges para aperfeiçoar as suas habilidades, fazer com que eles sejam ainda mais rápidos, silenciosos e fatais? Pois é, isso é o que essa aventura traz de novo, e é muito interessante você trazer isso para o seu cenário, não exatamente copiando essa aventura, mas pensando em algumas ideias diferentes para Goblins como vilões. Ao invés do esconderijo dos Goblins ser somente aquele lugar onde os aventureiros vão encontrar um grande número de armadilhas, vão se estabacar em diversas delas, e provavelmente encontrarão um Bugbear ou Hobgoblin no final, por que não transformar o líder em um Goblin que nasceu com poderes mágicos, um feiticeiro? Ou às vezes um Goblin que um dia encontrou um livro perdido em um lixo, um grimório que acidentalmente caiu lá, e descobriu como utilizar algumas magias. Bem, isso seria muito interessante porque você traz aquela sensação de descoberta para os aventureiros, de não estarem preparados, de que o mundo não é feito para se encaixarem as expectativas deles. Às vezes o Goblin é um clérigo de um grande e poderoso deus maligno que concede os poderes àquele Goblin, e ele então utiliza esses poderes para realizar serviços para este deus, como sacrifícios, roubos e outras coisas. Mas também podemos olhar para isso de outro ângulo. E se talvez os Goblins em seu cenário não sejam os vilões? E se os Goblins forem simplesmente cidadãos tentando levar a vida deles, criando pequenas aldeias, ou às vezes grandes cidades misturadas com engenhocas? Goblins poderiam ser ótimos artífices, não como os gnomos, pela sua inteligência e perspicácia, mas sim porque é divertido ver as coisas explodirem. Goblins gostariam bastante disso e se encaixa bastante na cerne desses personagens.
Viu? Existem diversas ideias que você pode estar seguindo aí no seu cenário para que você possa mudar um pouco do clichê de goblins baderneiros, bagunceiros e que querem simplesmente roubar viajantes e sacrificar belas donzelas em homenagem aos seus deuses. Você tem muito material para que possa construir goblins interessantíssimos e desafios interessantíssimos na sua aventura. Ou caso você queira jogar com um personagem goblin, pense às vezes em também sair do clichê do goblin ladino. Às vezes o seu goblin aprendeu com um grande necromante o qual ele serviu algumas magias e começou a seguir este caminho de ser um mago. Já imaginou que legal? Afinal, não é nada incomum que os goblins acabam sendo servos de grandes vilões, ou pelo menos trabalham para eles de alguma maneira, fazendo roubos e coisas do tipo. Então por que não fazer que um desses goblins se aproximou mais daquele grande necromante e descobriu algumas magias? Ou ganhou alguma coisa dele, um item mágico que às vezes traz poderes para ele? Tudo isso pode ser bem diferente de usar na sua campanha e trazer bastante surpresa pra mesa. Mas também nada impede de você estar usando os goblins como eles são feitos, como eles são trazidos ao mundo em Forgotten Realms. Criaturas baderneiras, criaturas ferozes, que andam em grupos, matam sem dó, roubam sem dó, sequestram belas donzelas em perigo. Bem, tudo isso pode sim ser feito. E a sua mesa provavelmente vai gostar, goblins sempre trazem muita diversão. Mas, caso você queira utilizar uma dessas ideias que eu dei, me conta aí nos comentários como que foi o resultado disso, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova proposta do canal, de dar algumas ideias diferentes de como se usar monstros em combate. A gente se vê na próxima semana. Valeu, até lá!